Nessa manhã, e o Senhor, Ele quer falar. Eu já posso sentir que essa manhã foi marcada. Aleluia! Não pense que você veio aqui e que só está nós aqui, que é por acaso. Não é por acaso. Deus marcou o encontro nessa manhã conosco. Oh, aleluia! E o Senhor quer falar. O Senhor quer sondar os nossos corações. E nós sairemos daqui transformados para a glória de Deus. Aleluia. Vamos estar então abrindo a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Aleluia. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. Aleluia. Capítulo de número 7, versículo de número 36. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Aleluia. Só até aqui. Glórias a Deus. Antes de sentarmos, vamos estar falando com Deus nesse momento. Senhor Deus, Pai querido e bondoso, Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, ó Pai, e o Senhor está no nosso meio através do Teu Espírito Santo. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, Senhor. Eis a Tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai, porque nós temos sede de Te ouvir, ó Deus. Usa a minha vida, Pai. O Senhor sabe, Pai, como sou frágil, como sou fraca e pecadora, Senhor. Mas o Teu povo precisa ouvir a Tua palavra e ser alimentado, como eu também necessito, ó Pai. Fala conosco, Senhor. E não nos deixa sair da forma que entramos, mas que possamos sair daqui transformados. Que o Teu nome venha a ser glorificado nesse lugar. Que o Teu nome venha a ser engrandecido nesse lugar, ó Deus. Glorifica o Teu nome, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que eu te peço e eu já te agradeço. Amém. Os queridos irmãos podem se assentar. Aleluia, glória a Deus. Todos conhecem, né, essa passagem, que para mim é uma das passagens mais lindas, mais apaixonantes que tem na Bíblia, porque ela tem muito a nos ensinar. E o Senhor, onde Deus está, onde Jesus está, existe uma mudança. Aonde Jesus entra, existe uma transformação. Não tem como continuar da mesma forma diante de Jesus, porque Jesus é aquele que sonda os nossos corações, aquele que expõe aquilo que muitas vezes nós escondemos. Então, diante de Jesus, nós só temos duas escolhas. E nessa manhã, o Senhor nos dará duas escolhas. O que nós somos? Espectadores ou adoradores? Pergunta para o seu irmão: o que você é nesta manhã? Você é um espectador ou você é um adorador? Aleluia, glória a Deus. Diante de Jesus, nós não temos outro caminho a não ser uma coisa ou outra. Amém? Glória a Deus. Então aqui, essa passagem começa a nos falar de um jantar que estava acontecendo na casa de um fariseu.
esse fariseu, ele tinha o nome de Simão. Era um homem conhecido na região, era um homem que era influente naquele lugar, tão conhecido como o nome dele está registrado aqui na palavra de Deus. Nós vimos que há muitas pessoas que tiveram encontro com Jesus e muitos deles não tiveram seus nomes registrados, mas esse homem teve, o que me faz ver que era um homem realmente conhecido, um homem importante naquela região. E Jesus, antes desse acontecimento de ser convidado para estar na casa do fariseu, Jesus havia ali então passado por vários lugares, pregando, falando da palavra de Deus, como foi cantado aqui nessa manhã, né, que Jesus falava, o carpinteiro, né, falava a palavra maravilhosa, ensinava coisas grandiosas. Então Jesus havia levando uma certa notoriedade, estava se tornando notório o que Jesus fazia. E ali também, um pouco antes, Jesus fez um milagre que alvoroçou a região inteira. Jesus havia ressuscitado uma criança, o filho de uma viúva, que já estava pronto de ser sepultado. Mas Jesus tirou aquele filho e ressuscitou. Agora vocês imaginem o sucesso, o falatório naquela região que era cidadezinhas, aldeias, todo mundo falando. Um tal de rabino, um tal de Jesus ressuscitou uma criança. Então era um falatório para lá e para cá, e todo mundo queria saber quem era Jesus. E esse homem, que era um homem influente, ele pega e convida Jesus para entrar na sua casa. Diz a palavra do Senhor que ele rogou, então ele pediu para que Jesus entrasse na casa dele. Mas nós, ao prosseguir da leitura, nós vemos que ele não tinha uma intenção muito boa. Talvez ele queria somente estar perto de Jesus para ter um tempo de fama. Ele queria Jesus na casa dele para que ele fosse um pouco famoso ao lado de Jesus. Porque nós vemos que quando ele chama Jesus, para Jesus ir na casa dele, diz aqui a palavra do Senhor muito rápido, diz que Jesus chegou e se assentou. E aqui nós podemos ver que o jantar naquela época, nós temos que entender o contexto, porque o jantar naquela época não era como nós fazemos. Quando nós convidamos alguém para jantar na nossa casa, geralmente nós convidamos um número de pessoas, né? E aí nós vemos o que nós temos na nossa despensa para poder servir bem as pessoas. E só fica ali, nós fechamos a nossa porta e nós ali jantamos com os nossos convidados. Mas esses jantares, quando os fariseus faziam, eram diferentes. Eram jantares públicos. Eles deixavam a porta da sala aberta e do jardim. Então as pessoas, elas entravam para poder ver o que estava acontecendo. Porque é bem da prática de fariseu, né? Querer se mostrar. Eles gostavam de oferecer jantares para as pessoas que eram famosas, para as pessoas que tinham alguma notoriedade na região. Para quê? Para que os vizinhos, para que todos vissem como que ele era um bem anfitrião, como que ele falava bem. Então ele gostava de se mostrar. E é claro que esse fariseu, ele não ia perder essa oportunidade de chamar Jesus para estar na sua casa. Então Jesus entrou ali e sentou. E ali na sala, é uma sala diferente da nossa, talvez parecida com a do Japão, que as mesas são baixas. E aí os convidados entram, há um número de convidados, não é todos, né? Somente os convidados entram e sentam. E como ela é baixa, eles sentam e colocam os pés para trás. E eles apoiam o cotovelo esquerdo na mesa e os pés ficam para trás. É dessa forma que ficam os convidados. E os servos ficam por atrás dos convidados. E atrás dos servos ficam então as pessoas da cidade, os curiosos, aqueles que querem ver acerca do que está acontecendo naquela reunião. Geralmente essas reuniões com os fariseus eram reuniões que havia debates, tudo em questão da lei, questão da palavra. Então ali era onde os fariseus se mostravam, falavam, e ali debatiam e falavam da lei. Então para um fariseu era muito bom os jantares desses. Então tudo ia indo bem na casa desse fariseu, esse Simão. Ele tinha esse propósito então de chamar Jesus.
Mas ele chamou Jesus, mas conforme está escrito, nós não vemos mais ele dizer nenhuma palavra para Jesus. Jesus chegou nesse jantar, sentou e ali ficou. E esse Simão, esse fariseu, não disse mais nenhuma palavra para Jesus. Estava ali sentado com seus convidados, conversando, fazendo o que ele sabia fazer de melhor, talvez mostrando o banquete que ele estava fazendo, como ele sabia fazer muito bem aquele banquete. Mas ele não se preocupou com Jesus. Ele chamou Jesus e deixou Jesus sentado no canto. Até que essa reunião, esse jantar, ele muda de ambiente, ele muda de rumo. Uma coisa que esse homem não estava esperando. Algo inesperado aconteceu nesse jantar. De repente, entrou uma mulher nesse jantar. Uma mulher conhecida na cidade como pecadora. Para estar escrito na palavra que ela era uma pecadora, é porque ela era conhecida na região. Ela era uma mulher que tinha uma má reputação. Todos sabiam quem ela era. A palavra não deixa claro, mas quando Lucas, o evangelista Lucas, ele não gosta de colocar nomes, apelidos, nomes das pessoas. Quando ele colocou pecadora, poderia ser que talvez essa mulher fosse uma prostituta. Uma mulher conhecida, uma mulher que entregava seu corpo para outros homens. Então todos conheciam. Então essa mulher entrou ali naquele jantar. E ela não viu, ela não estava interessada no que tinha na mesa. Ela não estava interessada em quem estava naquele jantar. Ela não estava interessada sobre o que estava falando. Ela tinha um foco, ela tinha uma visão que era Jesus. Ela não queria mais nada, ela queria estar perto de Jesus. Então ali é bem claro, diz que ela chegou por trás, nos pés, de trás de Jesus, abaixadinha, quietinha, sem querer se mostrar, sem querer aparecer. Ela só queria entregar a Jesus aquilo que ela foi levar para Ele, porque diz a palavra do Senhor que ela sabia que Ele estava lá. Então ela foi preparada para entregar adoração para Jesus. E nesse momento que ela começa ali então a adorar a Jesus, a chorar nos pés de Jesus, naquele momento o fariseu, que até então não estava nem um pouco preocupado com ela, ele para e começa a observar. Ele começa a prestar atenção em Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui com esses fariseus? Quando nós fazemos algo para Deus, muitos se levantam para querer nos criticar. Às vezes não fazem nada, mas quando nós queremos fazer algo para Deus, aí se levantam para criticar. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ninguém estava se importando com Jesus, até a hora que essa mulher rompeu e foi e adorou a Jesus. Então o fariseu olhou e falou: eu bem que imaginava. Pensou consigo, né? Eu bem que imaginava, esse Jesus não é profeta coisa nenhuma. Porque se ele fosse profeta, ele saberia quem e qual é essa mulher que está tocando nele, uma pecadora. Ele ali pensando com ele essas coisas. Mas o nosso Deus é o Deus que conhece os nossos pensamentos. Ele é o Deus que conhece cada pensamento que nós pensamos. E Jesus já não estava mais preocupado com o que estava acontecendo ali na mesa. O coração dele agora estava voltado para lá. Aleluia, o coração dele estava voltado para lá, para aquela mulher que estava tocando ele, adorando ele. Então dali em diante Jesus rompe aquele silêncio, que até então ninguém falou nada, nem a mulher, nem o fariseu e nem Jesus. A mulher adorava Jesus em silêncio. A mulher, ela agia em silêncio. Foi uma confirmação da palavra introdutória que falou que nós falamos. Às vezes, o Deus tem falado muito conosco, porque nós às vezes queremos falar, mas o nosso Deus, Ele olha as nossas atitudes. Não adianta nós queremos falarmos, se nós não tivermos atitude. Aquela mulher não falou uma palavra, mas a atitude dela falou muito mais. Então Jesus rompeu aquele silêncio, e Jesus se vira para Simão e diz: Simão, tenho uma coisa a te dizer. Naquela hora o fariseu pensou: até que enfim
ele vai falar alguma coisa. Agora eu tenho certeza que agora ele vai me elogiar. Agora ele vai falar como eu sei receber bem. Ele vai falar alguma coisa. E aí ele pegou na prepotência dele, porque a pessoa que ele estava ali numa posição de uma pessoa muito prepotente, orgulhosa. Quando a pessoa é orgulhosa demais, ela nunca acha que Jesus vai dizer algo para ela ruim. Ela sempre acha que vai ser elogiada, ela sempre acha que ela vai ser exaltada. Então ali ele dize mestre, dize a mestre. Então Jesus começou a falar uma história, contar um caso que talvez para ele, quando ele ouviu, não tinha nada a ver com aquele jantar. Então Jesus começa a falar: um certo credor que tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outros devia 50. E não tendo como pagar, esse credor, ele perdoou a ambos. Eu te pergunto, Simão, qual dos 2 mais amou? E aí ele falou: ah, mestre, tenho para mim que foi o que mais devia. Então Jesus disse: julgaste bem. Então ali Jesus começava a falar sobre algo que estava acontecendo, ele não estava entendendo. Jesus estava falando de 2 pessoas igualmente devedoras. Jesus estava mostrando para ele a situação dele, que ele não era nada mais, nada menos do que aquela mulher, mas a diferença estava de quando a pessoa tinha consciência do que estava devendo. Então Jesus continua falando, e Jesus se volta para a mulher e fala assim para ele: está vendo essa mulher? Nesse momento Jesus começa a falar da atitude. Jesus começa a mostrar para os 2, a comparar os 2 com as atitudes que eles fizeram. Uma coisa nós temos que saber, que Jesus ele se porta assim com as nossas atitudes. Não adianta nós termos título, não adianta nós termos rótulo, não adianta. O que Jesus está preocupado é com a sua e com a minha atitude. Este homem, ele tinha o título de fariseu. Hoje nós vemos fariseu como algo ruim, mas naquela época os fariseus, eles não eram ruins. Eles eram conhecidos como homem da lei, eles eram conhecidos como homens bons, homens honestos, homens rigorosos com a lei. Quem veio e lutou contra, e lutou veemente contra, foi Jesus, mostrando para eles que eles eram muitas vezes hipócritas, porque eles só pensavam na lei de forma cega, e eles não viam os pecados que eles tinham, eles encobriam seus pecados. Mas para o povo estava ali 2 posições: um fariseu, um mestre da lei, e uma mulher pecadora. Para as pessoas, muitas vezes é fácil nós rotularmos as outras pessoas pelos que elas fazem. É fácil nós dizermos: olha lá a pecadora, olha lá a fofoqueira, olha lá o briguento, olha lá a barraqueira. É fácil a gente fazer isso. Mas Jesus, ele não está preocupado com o título que foi colocado naquelas pessoas. Jesus estava querendo ver a atitude daquelas 2 pessoas naquele encontro, naquele jantar. É isso que Jesus espera de nós, é as nossas atitudes. Não adianta nós falarmos, não adianta nós sermos igual esse fariseu, convidar Jesus para a nossa casa, se quando as nossas atitudes vão mostrar o que a intenção do nosso coração fala. As atitudes, elas expressam o que há verdadeiramente dentro do nosso coração. Não adianta nós dizermos, sendo que as nossas atitudes, elas vão nos denunciar. Não importa o tempo, as atitudes vão denunciar o que nós temos no nosso coração. E ali a atitude daquele fariseu começou a ser denunciada, e Jesus disse: olha, está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui, tu não me deste água para os meus pés, mas essa chorou e regou os meus pés, lavou os meus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos. Nós temos que ver que naquele tempo, isso de lavar os pés era algo muito sério. Hoje em dia, se a gente lê rápido, a gente não consegue entender, mas havia
Coisas muito importantes por trás dessas atitudes que deveria ter. Quando Jesus entrou ali, quando um convidado ele chegava, sempre tinha na porta uma bacia com água. Ele tirava as sandálias dele ou chinelo. Naquele tempo não havia meia. E ele deixava aquela sandália ali na porta e ele entrava. E sentava naquela mesa que eu falei para vocês. E os pés ficavam longe da mesa. Porque naquela cultura, os pés era algo impuro. Era algo mal visto para aquela cultura. Vocês podem ver quando João Batista, se referindo a Jesus, disse: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, dizendo que ele estava muito abaixo. O próprio Jesus deu a lição, lavando os pés do seu discípulo, mostrando a humildade. Então o pé, abaixo do pé, é um lugar de humildade, é um lugar baixo. Então ali, aqueles convidados recebiam água nos pés, os empregados chegavam e lavavam os pés. Mas Jesus não teve nada disso. E quando um convidado, ele é bem-vindo numa casa, é igual na nossa casa, né, gente? Quando a gente recebe, quando a gente quer demonstrar que a gente quer a pessoa na nossa casa, a gente recebe bem essa pessoa. Nem que seja um copo de água, a gente oferece, né? Porque a gente quer receber bem essa pessoa. Mas eu já fui também em casas que a pessoa nem olhou pra minha cara. Eu entrei, a pessoa nem virou para falar oi, nada. Do jeito que eu entrei, eu fiquei. Como a gente se sente mal com isso? E foi isso que esse fariseu fez. Ele não honrou o seu convidado. Ele não foi um bom anfitrião. Ele não obedeceu as regras práticas e regras básicas para receber uma pessoa. E ali ele não deu água. E quando a pessoa, elas davam água para os pés, ela estava querendo dizer: você é bem-vindo na minha casa e você pode ficar quantos dias você quiser. Então o que eu aprendo aqui? Aquele fariseu, ele não queria Jesus na casa dele. Aquele fariseu só queria uma visitação. E quantas vezes nós falamos: eu quero Jesus na minha vida, na minha casa, somente para resolver um problema, somente para nos dar uma resposta que nós estamos precisando, mas nós não queremos Jesus na nossa casa. Nós não queremos Jesus para todo sempre. Nós queremos só uma visitação. Ai, Jesus, só um pouquinho. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui. A igreja está vazia, porque muitos querem Jesus somente na hora em que precisam. Na hora em que precisam, pedem: Jesus, eu preciso dessa resposta. Jesus, eu preciso. Vem, atravessam a cidade, chegam até aqui, e aí a resposta vem. Aí qualquer coisinha já é motivo para não vir na igreja. Ai, hoje não deu. Ai, amanhã não deu. Mas sabe o que é isso? Jesus revela a atitude do coração. Não queria Jesus em sua vida. Queria somente os minutinhos ao lado de Jesus. Queria somente as mãos de Jesus. Não queria Jesus. Só queria as mãos abençoadoras de Jesus. Mas essa mulher deu uma lição naquela noite, naquele jantar. Ela lavou os pés de Jesus, dizendo: Jesus, eu lavo os seus pés, porque eu não quero que o Senhor faça somente uma visitação na minha vida. Eu não tenho uma casa bonita para te receber. Eu não tenho uma mesa bonita, mas eu tenho a minha vida. Entra, Jesus, e mora para sempre na minha vida. Aleluia. Aquela mulher ensinou para aquele fariseu como se recebe o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aquelas lágrimas, elas tinham um significado. Eram lágrimas de arrependimento. Ela era conhecida como pecadora, mas ali ela estava trazendo notório, público, o seu arrependimento. Ela estava arrependida. Quantas vezes nós nos encontramos com o Senhor e nós não nos arrependemos? Nós nos portamos igual este fariseu, se achando certo, se achando puro, se achando honesto. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, Ele olha para os nossos pecados, para as nossas fraquezas. Aquela mulher teve um encontro com Cristo. A palavra não me diz como foi o encontro. Eu não sei se foi através de uma pregação que tocou o coração dela, que desnudou, que rasgou
ler livros que falam a respeito dos evangelhos. E uma vez eu li num livro que talvez essa mulher, ela caminhando no meio da multidão, por um olhar, somente um vislumbre do olhar de Jesus para ela, mudou a vida dela. Talvez essa mulher, como uma mulher pecadora, talvez nunca ninguém olhou para ela. Talvez nunca ninguém olhou para ela com dignidade. E Jesus olhou para ela com dignidade. Jesus não olhou para as roupas dela. Jesus não olhou para o corpo dela como os outros homens olhavam. Jesus penetrou o pecado. Jesus penetrou aquela capa que ela estava escondida com tantos pecados e olhou lá dentro daquele coração vazio. E Jesus disse: eu entro aí, eu mudo a tua vida. Eu penso que foi um encontro assim que essa mulher teve com Deus, de forma que ela não quis mais nada, ela só queria Jesus. E ela chorava, 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 como se dissesse: Jesus, até hoje eu fui pecadora, até hoje eu procurei nos homens o amor que eu precisava, até hoje eu fui ruim, eu destruí lares, eu fiz tantas coisas erradas, mas hoje eu choro nos teus pés, porque eu preciso de ti, porque eu não posso mais viver nem um minuto longe de ti, na tua presença. Aleluia! Oh Deus maravilhoso! Aleluia! Essa mulher, ela teve um encontro com Jesus, e Jesus continua ensinando, Jesus continua falando das atitudes, e ele disse assim para o fariseu: eu entrei em tua casa e tu não me deste ósculo. Ósculo é beijo. Até hoje na nossa cultura nós sabemos que beijo é intimidade. Nós não beijamos aquele em quem nós não temos intimidade. Geralmente é assim. Hoje em dia está meio difícil, né? Porque a gente às vezes beija, pessoas falsas vêm e nos beijam, mas no geral nós beijamos a quem nós gostamos. E tinha um significado nessa cultura, quando um rabino, porque Jesus era conhecido como mestre, um rabino, e ali, quando um rabino visitava uma casa, todos os homens daquela casa faziam fila para beijar as mãos do rabino. E o dono da casa, ele teria que beijar no rosto do rabino ou do seu convidado. Havia um significado muito forte nisso. Esse fariseu, ele não beijou Jesus, ele ao menos nem beijou as mãos de Jesus. Quando o anfitrião ia receber alguém, ele beijava o rosto, dizendo diante de todo mundo dos seus empregados: eu beijo o rosto porque ele é igual a mim. Ou seja, agora tudo que eu tenho na minha casa também é dele. E esse fariseu não beijou porque ele não queria ter parte com Jesus. Ele não queria que Jesus dominasse a sua vida. Ele não queria que Jesus dirigisse a sua vida. Ele foi diferente de Zaqueu. Quando Jesus se convidou para estar na casa de Zaqueu, Jesus não precisou dizer nenhuma palavra, mas Zaqueu teve a sua vida transformada. Zaqueu era um homem pecador, um homem que fazia tantas coisas, mas ali houve arrependimento. Ele quis ser diferente. Quando nós abrimos a nossa vida para Jesus, nós queremos que Ele mude a nossa vida, a transformação, mas esse homem não queria, por isso nem menos ele deu um beijo em Jesus. Então Jesus falou para ele: tu não me deste ósculo, mas esta mulher, desde que eu entrei, não para de beijar os meus pés. Aleluia! Quando essa mulher beijava os pés de Jesus, ela estava dizendo: tudo que é meu é teu, Jesus. Tudo que é meu é teu, Jesus. Toma conta de toda a minha vida, Jesus. Ela estava oferecendo a Ele o amor, a comunhão, a intimidade, o relacionamento íntimo que ela queria ter com o Senhor Jesus. Ela não queria somente que Ele fosse só um visitante na vida dela. Ela queria mostrar para Ele que Ele, daquele dia em diante, era o dono da vida dela. Aleluia. Então aqui diz
que ela ficava beijando os pés de Jesus. E depois Jesus diz outra coisa que ele não fez. Jesus disse: quando entrei, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Naquela época também havia um significado. Aquele lugar era um lugar de bastante poeira, terra. Não eram as ruas asfaltadas como as nossas. Então havia muita poeira. Então quando os convidados eles chegavam e sentavam à mesa, uma forma de higiene, de deixar aquelas pessoas preparadas, era derramar o óleo na cabeça, para que aquele óleo tirasse a poeira dos cabelos. Então era uma forma de deixar com que a pessoa se torne digna de sentar naquela mesa, para poder fazer a refeição. Nós sabemos que na Bíblia, sentar à mesa é ter comunhão. Nós só convidamos na nossa mesa aquele que nós temos comunhão. E esse fariseu, nenhum óleo comum, ele não deu para Jesus. Então Jesus disse: você não me deu nenhum óleo para ungir a minha cabeça, mas essa ungiu os meus pés com unguento. Quando essa mulher entrou, ela entrou ali para ungir o Senhor, para derramar um unguento. E o que é mais interessante, que esse unguento era um unguento caríssimo, e vinha num vaso de alabastro. Alabastro era uma pedra, era tipo de um gesso, que era um pouco mais fino, mais macio do que um mármore. Então quando ela era cortada em fatias, era lascada, e fazia os vasos, se tornava algo translúcido, ficava vasos meio que transparentes, e eram vasos que eram próprios para levar esses tipos de perfume. Era algo muito caro que essas mulheres levavam. E esses vasos de alabastro, eles não tinham tampa. Eles precisavam ser fechados, porque ali dentro, aquela essência, aquele cheiro não podia evaporar. E conforme o tempo ia passando, ia se tornando cada vez mais caro aquele unguento. Era de valor muito caro. Então aquela mulher, ela pegou aquele unguento e aquele vaso, quebrou nos pés de Jesus. E ali saiu aquela adoração, aquela essência que mudou o ambiente daquela casa. Quando nós entregamos a Jesus a nossa adoração, quando nós nos prostramos aos pés de Jesus, nós mudamos o caminho, nós mudamos o ambiente, nós mudamos o lugar que nós estamos. Aqui está a diferença. Não adianta nós só falarmos se nós não formos verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, eles mudam o ambiente em que eles estão. Sem palavras, eles mudam o ambiente onde eles estão. E ali aquela mulher pegou aquele vaso caríssimo e quebrou. O que eu aprendo aqui? Que para haver adoração precisa haver quebrantamento. O óleo, o unguento, ele não sairia se não quebrasse o vaso. Precisa haver quebrantamento. Para adorar a Deus precisa haver quebrantamento. A palavra do Senhor nos diz que quebrantamento, o significado de quebrantamento é tornar-se fraco, sem resistência, é tornar-se fraco. Muitas vezes nós dizemos que adoramos a Deus, muitas vezes nós queremos nos aproximar de Jesus e adorar a Jesus, mas nós continuamos firmes, nós continuamos rígidos, nós continuamos imutáveis. E na presença de Deus não tem como derramar a sua adoração se não houver quebrantamento. Precisa haver mudança, precisa haver quebrantamento de coração, aquele quebrantamento de perder a resistência, de estar fraco no ponto de dizer: Senhor, eu não sou nada, Senhor, o Senhor é tudo na minha vida, faz conforme o seu querer, faz conforme a sua vontade na minha vida. A adoração, ela é acompanhada de quebrantamento. Precisa haver quebrantamento. Precisa haver quebrantamento. Nós não podemos chegar diante de Deus. Muitos dizem: ai, pastora, você não entende, é meu jeito ser assim. Mas para Deus não é
Não. O que você é diante de Deus extravasa. Não tem como segurar. O que você é diante de Deus não tem como você segurar. Então não tem jeito. A adoração, ela tem que sair dos nossos corações, se nós somos verdadeiros adoradores. Aleluia. E esse vaso, ele era tão valoroso, que não era apenas um perfume, ele era um unguento. E dizem que através dessa essência dava para fazer mais de 200 perfumes, de tão valoroso que era. Estudando sobre o unguento, sobre o vaso de alabastro, eu encontrei algo muito interessante, que diz que as moças, quando elas são solteiras, e dependendo da posse das famílias, cada uma possui um vaso desse. Então elas vão guardando esse vaso, e conforme o tempo vai passando, esse vaso ele vai dando valor, tendo cada vez mais valor. E quando elas são pedidas em casamento, elas quebram esse vaso nos pés do noivo, honrando o seu noivo. Então eu comecei a meditar nisso, na vida dessa mulher. Eu posso pensar que essa mulher talvez, desde a juventude dela, esperou por um amor, esperou por uma pessoa que olhasse nos olhos dela e quisesse casar-se com ela. Mas essa pessoa nunca chegou. E ela estava guardando aquilo de mais valoroso que ela tinha. Aquele vaso com unguento, havia um grande valor para ela. E quando ela encontrou Jesus, finalmente ela encontrou aquele que amou ela da forma que ela era, aquele que não quis se aproveitar dela, aquele que não quis usar o corpo dela, mas aquele que amou ela profundamente como ela precisava. Então por isso que ela foi diante dele, sem reservas, sem parar para pensar quanto custa. Ela quebrou aos pés dele e derramou nos pés dele, dizendo: Senhor, Tu és o amor da minha vida, e porque Tu és o amor da minha vida, o Senhor é digno de receber o meu melhor, a minha maior riqueza, o que eu guardei até hoje, eu entrego nos Seus pés. Aleluia. O nosso amor, meu querido e minha querida irmã, o que nós temos de melhor tem que ser para Jesus, tem que ser para Jesus, tem que ser para Jesus. Jesus se preocupa, Jesus se importa com o que nós damos com Ele. Essa história de que é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Jesus sabe o meu coração e o seu coração. Tem que ser com vontade, tem que ser de valor. Nós temos que dar algo de valor para Jesus. Assim nós então mostramos para Ele a nossa adoração. Através dessas atitudes, Jesus fez a separação daquelas duas pessoas. Então aquele que aparentemente estava no alto foi para baixo, e aquela que estava lá embaixo criticada foi para cima no conceito de Jesus. Porque Jesus ele está preocupado com o que nós fazemos, com as nossas atitudes. As nossas atitudes mostram o que nós somos. Não adianta nós termos boas motivações para estar na presença de Jesus. Nós temos que ter paixão. Nós temos que ter paixão. E finalizando, depois que ele falou isso para esse fariseu, aqui nós não sabemos o que ele fez depois disso, mas uma coisa eu sei, que esse fariseu e todas aquelas pessoas que estavam naquele jantar não tiveram suas vidas mais iguais, porque Jesus estava mostrando valores ali para aquelas pessoas. Então diante de nós temos esses dois valores. Nós somos duas coisas, não tem meio termo. Ou nós somos espectadores, aquelas pessoas que só estão olhando os defeitos das outras, ou nós somos aquela que adora, que quer Jesus de qualquer custo, que quer oferecer a Jesus de qualquer forma a nossa adoração. Só há essas duas pessoas. Então, e eu quero chegar aqui no ponto principal dessa palavra, quando Jesus disse assim: por isso te digo que muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem ama pouco é perdoado aquele que ama.
Aqui está a diferença. O que fez essa mulher fazer tudo isso para Jesus? O que gerou nessa mulher essa adoração extravagante, esse amor, essa paixão? A resposta é a consciência que ela teve do seu pecado. Quando nós entendemos a nossa posição de pecadores, quando nós entendemos o quanto nós fomos perdoados, então nós oferecemos o nosso amor para Jesus. É verdade. O nível, o termômetro que mede o nosso amor por Jesus é quando o que nós sabemos que nós fomos perdoados. Porque de um lado havia um fariseu que não estava nem um pouco se achando um pecador, pelo contrário, ele se achava o correto, o certo. Então, por ele se achar isso, ele não achou que ele precisava fazer alguma coisa para Jesus. Do outro lado, aquela mulher teve a consciência do pecado dela. E por ela ter a consciência do pecado dela, o quanto ela foi pecadora, e o quanto Jesus a perdoou, ela quis expressar isso em amor, em adoração. Então, o que nos mede como adoradores, é o que nos faz, o que nós éramos como pecadores. Quando nós lemos essa parábola, quando Jesus disse desses dois devedores, nos parece que havia um que pecou mais e outro que pecou menos. Mas não é bem assim. Os dois, tanto o fariseu quanto a mulher, igualmente eram pecadores. Porque a palavra nos diz em Tiago, capítulo de número 2, versículo 10, aquele que guarda a lei, mas tropeça numa vírgula, ela é culpada de toda a lei. Então aquele homem, ele não era mais nem menos que aquela mulher, ele estava em nível igual. Mas a diferença da atitude dos dois é porque ele não entendeu que ele era um pecador. Nós precisamos entender que nós somos pecadores diante de Deus, que nós fomos perdoados. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 3:23, que todos pecaram, que todos foram destituídos da glória de Deus. Não há menor e maior pecador, todos nós somos. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque se nós acharmos que nós não somos pecadores, nós corremos o risco de ser como esse fariseu. Então ali nós começamos, ao invés de nos rendermos a Jesus, de dizermos que precisamos de Jesus, nós passamos a ser críticos, espectadores. Olha lá, por que ela está gritando daquele jeito? Olha o jeito que ele fala, olha o jeito que aquela canta. Nós começamos a ser espectadores, e os espectadores, eles não têm parte com Jesus. Jesus deixou bem claro aqui, os espectadores, eles perdem o melhor da festa. Imagine um jantar daquele com tantas pessoas. Jesus deu a resposta somente para uma pessoa. Jesus disse assim para aquela mulher: vai em paz, os teus pecados muito foram perdoados, vai em paz. Quando nós adoramos a Jesus, quando nós entendemos o tamanho do nosso pecado, nós então amamos a Jesus de forma correta, nós entregamos a Ele a nossa adoração de forma correta. Talvez muitos podem estar pensando: não, mas eu não pequei, eu cresci na igreja, ou eu sempre fui certinho, eu nunca me droguei, eu nunca roubei, eu nunca me prostituí. Mas se de repente, nessas 3 televisão, começa a aparecer o filme dos nossos pensamentos, só dessa última semana, eu tenho certeza que nós ficaríamos constrangidos. Porque nós muitas vezes temos pensamentos sujos, nós temos pensamentos pecaminosos. Então nós não somos melhor do que ninguém, nós somos pecadores arrependidos, pessoas que tiveram arrependimento. Então o que nos leva a viver uma verdadeira adoração é o arrependimento. Não tem como ter relacionamento com Jesus sem arrependimento. Quando a gente entende isso, nós sabemos que nós não somos nada e Jesus é tudo para nós. Que nessa manhã você possa saber disso, entender o valor do perdão, o quanto você valeu para Jesus, o quanto foi o perdão
vida. Quando entender, então você vai amar cada dia mais, amar a Jesus. E eu te digo uma coisa, que nós, para servirmos a Jesus, nós estamos aqui entre irmãos, todos nós servimos a Jesus. Eu digo uma coisa, que vida cristã muitas vezes não é só flores. Vida cristã não é apenas 1 ano, 2 anos, não é apenas um momento, um modismo. Vida cristã é dia após dia. Dia após dia nós temos que ser inflamados pelo poder de Deus, pela adoração, pelo amor profundo pelo Senhor. Sabe por quê? Porque se nós perdemos o amor, nós nos tornaremos hipócritas, nós nos tornaremos fariseus, que cumprem apenas a lei, pessoas frias, calculistas, pessoas amargas, vazias, sem nada para oferecer. Mas se nós formos cheios do amor, as pessoas vão ver a diferença nas nossas vidas. A diferença está nas nossas atitudes, de como nós amamos a Jesus. Precisa haver algo maior, por mais perfeita, por mais boa que seja a nossa motivação de servir a Jesus. Não há nada melhor do que ser por amor. Nós precisamos amar Jesus. Ele diz que nós não podemos ser nem frio, nem morno, não podemos ser morno. Nós temos que ser frio ou quente. Ele não aceita morno. Então nós temos que ser dois extremos. Então nessa manhã há 2 caminhos, ou de ser espectador ou de ser adorador. 2 pessoas, 2 atitudes, os 2 igualmente devedores, os 2 igualmente pecadores. Mas a diferença dos 2 é que um entendeu o valor do perdão e o outro não entendeu. Então, diante de nós, Jesus fala conosco nessa manhã. Esse encontro não foi em vão. Essa manhã, essa palavra, tudo que foi falado aqui não foi em vão. O Senhor, Ele sonda os nossos corações. O que nós vamos ser? Jesus expôs a vontade dEle, como tem que ser uma verdadeira adoração, como tem que ser as nossas vidas diante dEle. E Jesus mostrou o que nós não podemos ser. Nós não estamos aqui para apontar o que nós somos, o que nós não somos, mas nós temos que ser adoradores. Nós temos que ser pessoas que vivam verdadeiramente rendidas aos pés de Jesus, que não se canse de estar aos pés de Jesus, ouvindo o que Ele tem a nos dizer. Nós não podemos ser conforme esses fariseus, que não querem nada com Jesus, não querem parte com Jesus. Nós temos que ser entregues a Jesus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Então o Senhor, Ele nos coloca diante desses 2 caminhos, dessas 2 pessoas. E eu digo para vocês, isso não é palavra para novo convertido, isso não é palavra para a pessoa que está lá de fora, porque conforme diz a palavra, era um conhecedor das Escrituras. Nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos nos tornar pessoas religiosas. A religião, ela cega. A religião, ela nos torna frios. Nós não podemos estar presos somente na religião. Nós temos que ter amor por Jesus. Nós temos que ter relacionamento com Jesus, vida com Jesus. Nós temos que ser como essa mulher, sempre entendendo o que Ele fez por nós. Porque quando nós entendemos o que Ele fez, a cada dia nós queremos fazer valer a pena. A cada dia nós queremos fazer valer aquele sangue que foi derramado por nós. Aquele sangue que foi derramado para nos purificar, para nos libertar, para nos trazer aqui. Então nós temos que fazer valer com as nossas vidas. Aleluias. Ó Senhor Deus. Pai, entrega, Pai, a Tua palavra, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar sondando os nossos corações. Que Teu Espírito Santo possa estar movendo sobre nós, ó Deus. Sacudindo, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Oh, meu Deus amado, aumentando a chama do amor, do verdadeiro amor por Ti, Senhor. Um amor que é cercado por atitudes, ó Deus. Não adianta, Pai, nós falarmos
sermos cheios, inflamados pelo Teu amor, ó Pai. Porque só o Teu amor é que vai nos levar a caminhar, Senhor. Não há outra motivação,